Olá, amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar meditando numa parábola do Senhor Jesus, que se encontra lá em Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31. Esta parábola é muito importante, é uma parábola que nos ajuda a entender como será a vida após a morte. Acredito que esse é um assunto que deveria despertar o interesse de todos os seres humanos, para que possam se preparar para a eternidade. Esta parábola, o Senhor Jesus conta a história de duas pessoas. Um era um homem rico, né, que vivia desfrutando, né, gozando, né, da sua riqueza, e provavelmente festejando, né? Era um homem que vivia uma vida muito tranquila, né? O outro homem era Lázaro, um mendigo, doente, né? Cheio de chagas. Esse desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa desse rico. E quando foi um dia, Lázaro morreu, né? E a Bíblia diz que ele foi levado para o seio de Abraão e lá desfrutar de uma eterna felicidade. Também depois morreu o rico, e este rico diz a Bíblia que foi sepultado. O rico, estando lá no lugar de tormento, diz que ele olhou para cima e viu bem distante, né? Viu Lázaro e Abraão também ali do seu lado. E ele foi, clamou a Abraão: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro ponha o dedo na água e venha refrescar a minha língua. Abraão respondeu: olha, isso é impossível. Você lembra que lá na terra você tinha todas as suas bênçãos, todas as suas recompensas, e Lázaro somente males? Isso não é possível. E além disso, tem um abismo, um grande abismo entre nós e vocês, de maneira que os que querem passar daí de vocês para o nosso lado não pode, nem os nossos podem passar para o lado de vocês. Aí ele fez mais um clamor, mais uma tentativa, né? Pai Abraão, olha, eu tenho 5 irmãos que ficaram lá na terra. Mande Lázaro voltar para lá, para que Lázaro possa avisar para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão falou: olha, eles têm Moisés e têm os profetas, que eles os ouçam. Aí ele não insistiu: não, mas se alguém voltar, ressuscitar lá e voltar para a terra, olha, isso é impossível. Então, assim o Senhor Jesus concluiu esta parábola. E, amados, eu queria chamar a atenção de vocês para a gente tirar algumas lições dessa parábola, dessa história tão bela, contada pelo Senhor Jesus, e que é tão do nosso interesse como seres humanos. Esta parábola, uma das lições que nós tiramos, muito importante dessa parábola, é que entre nós, seres humanos, há três coisas comuns. Uma delas é nascemos, a outra é vivemos e a outra morremos. Então isso é comum a todos nós seres humanos. Um dia nós nascemos, vivemos e morremos. Assim também não foi diferente com a vida de Lázaro e com aquele homem rico. Então isso é comum para todos nós. Nós temos a consciência disso. Eu acho que todo mundo sabe que um dia ele nasceu, sabe que está vivendo, mas ele sabe que um dia ele vai partir desta. Então, meus amados, esta lição
é uma das lições preciosas que nós tiramos nesta parábola. Outra lição muito importante que nós tiramos nesta parábola é que existem dois destinos para a humanidade. Nesta parábola contada pelo Senhor Jesus, que eu vou repetir o texto mais uma vez, Lucas 16, do 19 ao 31, ela deixa bem claro, o texto deixa bem claro que existe dois destinos para a humanidade. A humanidade, as pessoas vão ou para um lugar de eterna felicidade ou para um lugar de eterno sofrimento. Só existem esses dois lugares para a pessoa ir após a morte. Então, nós vamos estar observando algumas coisas nesta parábola e isso vai nos ajudar a nos preparar para a eternidade. Olha, observando a vida daquele homem, né, que ele vivia lá, né, no seu sofrimento, e uma das coisas que nós aprendemos com aquele homem é que o pedido de misericórdia após a morte, ele não é mais atendido. Quando Cristo estava indo para Jerusalém, antes da sua crucificação, ele passou numa cidade chamada Jericó. Lá em Jericó, um cego chamado Bartimeu clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo até repreendeu ele, porque ele estava gritando muito alto, e ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí o que aconteceu? O Senhor Jesus parou e perguntou: o que você quer que eu faça? Ele falou: olha, Senhor, eu quero tornar a ver. E o Senhor Jesus falou para ele: vá, a tua fé te salvou. E aquele homem foi curado. O Senhor Jesus atendeu aquele pedido que ele fez: tenha misericórdia de mim. Mas esse homem aqui, depois da morte, este homem rico, também clamou por misericórdia. Ele falou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro ponha o dedo em água e venha refrescar a minha língua. E esse pedido não foi atendido. Por que não foi atendido? Porque após a morte não funciona mais a misericórdia. A misericórdia só é antes da morte. Depois da morte, não tem como clamar por misericórdia. Passou, não é mais tempo disso. Outra coisa é que lá também é um lugar irreversível. Lá, o Senhor Jesus foi bem claro: olha, tem um grande abismo entre nós e vós, ou seja, entre o céu e o lugar de tormento. Tem um grande abismo. Então, quem está do lado de vocês não pode passar para o lado de cá. E nem quem está do lado de cá não pode passar para o lado de lá. Ou seja, é um lugar sem retorno, sem volta. Então, é muito triste esse lugar. E aquele homem, ele também fez um pedido. Ele pediu para que Lázaro voltasse para a terra. Quer dizer, um pedido absurdo. Volte para a terra, vá lá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos e eles precisam ouvir alguém que saiu daqui do céu. Chega lá, avisar para eles que eles não venham para esse lugar de tormento. Provavelmente a preocupação daquele homem era grande, porque ele sabia que a maneira como eles estavam vivendo provavelmente era o destino, ia ser para o mesmo lugar onde ele estava. E ele estava preocupado. E aí falou: não, lá tem Moisés e tem os profetas, que eles ouçam. Então, meus amados, não tem também como uma pessoa voltar do céu para a terra. Então, foi para o céu, você vai ficar no céu. Foi para o lugar de eterno sofrimento, você vai ficar no lugar de eterno sofrimento. Então, o que a gente tem que fazer? O título dessa mensagem é: como será a vida após a morte? A nossa felicidade vai depender não daquilo, eu diria que não daquilo que a gente vai fazer, mas daquilo que a gente possa deixar de fazer. Aquele homem,
ele deixou de fazer uma coisa muito importante. Então, coisa que a pessoa, na verdade, tem que fazer, né? Não pode deixar de fazer. Aquele homem, provavelmente aquele homem, ele era rico, ele estava desfrutando da sua riqueza, mas não foi a riqueza dele que levou ele para o lugar de eterno sofrimento. O que levou ele para o lugar de eterno sofrimento, quando a gente observa aqui no texto dessa parábola contada pelo Senhor Jesus, a gente vai entender uma coisa muito importante, que o que levou ele foi o que ele deixou de fazer. Ele deixou de fazer uma coisa muito importante e que Lázaro, apesar de ser um mendigo, Lázaro fez isso. A palavra Lázaro significa ajuda de Deus, ou seja, um homem que buscou a ajuda de Deus. Mas não apenas buscou a ajuda de Deus. Nesse texto tem umas palavras que nos ajudam a entender a diferença, por que um foi para o céu e o outro foi para o lugar de grande sofrimento, de sofrimento eterno. Nós percebemos pela palavra. Tem duas palavras aqui muito importantes falada pelo Senhor Jesus. Uma delas é a palavra Abraão. Abraão. Abraão aparece nessa parábola 7 vezes. 7 é o número da perfeição. Então, 7 vezes aparece a referência, né? Citando, mencionando Abraão. Tem uma que só menciona pai, né? Mas Abraão. Quem era Abraão? Quando a gente vai observar Abraão era o pai da fé. Os judeus acreditavam que Abraão era seu pai com uma descendência apenas humana. Mas não, na Bíblia Sagrada, o verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem uma fé semelhante à fé que Abraão teve. Nós podemos observar esse texto aí no texto de Romanos 4, do 11 ao 12. Romanos 4, de 11 a 12, deixa bem claro que ser filho de Abraão, Abraão é o pai da fé, e ser filho de Abraão, no sentido espiritual, era exatamente uma pessoa que tinha fé. Outra coisa muito importante, que para ter essa fé, você precisa ter algo que te leve a ter ela. E para que a pessoa tenha essa fé, outra coisa muito importante que também aparece nesse texto da palavra do Senhor, é quando aquele homem pede, olha, mande que Lázaro volte lá à terra e dê testemunho, fale lá, avise meus irmãos, e etc, etc. E ele falou, olha, eles têm Moisés e têm os profetas. O que Cristo quis dizer isso com essa parábola? Que ele tem Moisés e os profetas. Mas Moisés não já morreu há muitos e muitos séculos? Os profetas não já morreram há muitos e muitos séculos? Não. O que o Senhor Jesus queria dizer não era Moisés literalmente. O que ele queria dizer era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E além dos 5 primeiros livros da Bíblia, o livro dos profetas. Profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e muitos outros, Daniel e muitos outros livros. Então, a lei e os profetas, ou seja, o que Cristo quis dizer com aquele homem era o seguinte, olha, eles têm lá na terra a Bíblia Sagrada. A Bíblia dos dias de Jesus era exatamente a lei e os profetas. A Bíblia, lá em 2 Coríntios 3,15, diz que Moisés era lido. Quando usa essa expressão, Moisés era lido lá nas sinagogas, estava dizendo, não a pessoa de Moisés era lida, mas a Bíblia Sagrada, os livros de Moisés eram lidos. Então, era uma referência. Se hoje Cristo fosse contar essa parábola, ele ia dizer o seguinte, olha, ele tem a Bíblia Sagrada, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que eles escutem a palavra de Deus. É porque a palavra, ela é que vai despertar a fé. A palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir
da palavra de Deus, o ouvir da pregação de Cristo. Então, aí onde vem a fé. Quando a pessoa tem a fé em Abraão, ele precisa também ouvir a palavra do Senhor. Esta palavra vai despertar a fé. E aquele homem provavelmente cuidou da sua riqueza, ele cuidava dos seus banquetes, provavelmente era uma pessoa rodeada de amigos. E o que é? Só irmão lá naquela festa, ele tinha 5 irmãos. E provavelmente aqueles irmãos estavam naquele furdunço todo, naquela alegria toda. E ele ali desfrutando daquela riqueza. Era só no bem bom. Não tinha nada ruim. Era só alegria. Era muita comida, muita bebida. Era uma farra, era uma alegria. Era uma festa dentro da casa daquele homem. Só que ele tinha esquecido uma coisa muito importante. Que um dia ele ia morrer e um dia ele ia precisar da fé. Um dia ele ia precisar de Deus. E é isso que exatamente uma pessoa não pode, neste mundo, esquecer, que ele precisa de Deus. Então não é rico, não é pelo fato de ser rico que a pessoa deixa de ir para o céu, deixa de ir para onde Lázaro foi, para um lugar de eterna felicidade. Mas o que tira o direito da pessoa ir é a pessoa não buscar a Deus, não buscar ter fé em Deus, não buscar a ajuda de Deus, não buscar entregar sua vida nas mãos de Deus. Nós temos um exemplo também de uma pessoa que era rica, e este foi para a glória com Deus. Quando Cristo, lembra da história que eu contei, quando Cristo estava passando em Jericó e encontrou um cego clamando por misericórdia, lá também ele encontrou um homem que disse que era de pequena estatura, chamada Zaqueu. Zaqueu era muito rico, tinha muito recurso, era cobrador de impostos, era servidor público, era muito rico Zaqueu. E ele tinha uma multidão, e ele, por ser pequeno, ele correu, né? Deu a volta, né? Para não passar por meio daquela multidão, para ficar num caminho em cima de uma árvore, porque ali Jesus ia passar. E ele queria ver Jesus. O desejo dele, ele desejava ver Jesus. E aí, quando o Senhor Jesus passou lá, olhou para cima e olhou para aquela árvore e falou assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou para a sua casa. Quem falou para o Senhor Jesus que o nome daquele homem era Zaqueu? O Senhor Jesus é Deus. Ele conhece os nossos corações, ele sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Então ele falou para Zaqueu, sem ninguém falar que o nome dele era Zaqueu: Zaqueu, desce aí e eu vou hoje lá para a sua casa. E quando estava lá na casa de Zaqueu, Zaqueu falou o seguinte: Senhor, hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o Senhor Jesus se alegrou daquela atitude de Zaqueu e falou o seguinte: hoje veio salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Entenderam que aquele homem rico, o que ele quis? Ele teve fé em Jesus. O que é a fé? A fé é aquela fé que você acolhe, a fé salvadora, a fé que leva para o céu, é aquela fé que acolhe Jesus. Então foi isso que Zaqueu fez, acolheu Jesus não apenas na sua casa, mas no seu coração. A fé verdadeira também, a fé que leva à salvação, é aquela fé que transforma a vida, é que a vida da pessoa nunca mais será a mesma. Aí no dia que aquela pessoa partir, o que vai acontecer? Ele vai lá para o lugar de glória. É isso que eu desejo para você. É isso que desejo para todos os seres humanos. É isso que nós devemos buscar. Esta fé que acolhe Jesus nos nossos corações, nos nossos lares, porque isso vai nos dar a vitória eterna. E lembre da pergunta do tema da mensagem: como será a vida após a morte? Ela vai depender exatamente dessa atitude. Aquele homem se distraiu nas farras, nas riquezas e não buscou ter fé em Jesus. Enquanto que Zaqueu também era rico, buscou Jesus enquanto pôde achar.
E provavelmente a sua vida também foi para o mesmo lugar onde Lázaro foi, porque Cristo também chamou Zaqueu de filho de Abraão, ou seja, filho da fé. Que você também tenha fé, que todos nós tenhamos fé no Senhor Jesus, e assim seremos mais do que vencedores, e que Ele nos abençoe. Amém.